Eu quero hoje convidá-lo a refletir comigo no tema os órfãos, as viúvas, eu e o coronavírus. Em nosso último encontro, dissemos que não existe uma espiritualidade sadia quando ela não é centrada no outro, quando ela não é direcionada ao outro. Uma espiritualidade somente vertical, direcionada somente a Deus, não é uma espiritualidade sadia, embora ela seja imprescindível a nós. Naquela ocasião, lemos as palavras do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Nessa fala de Tiago, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, existem duas verdades gritantes e fundamentais, amarradas ao verbo cuidar. A primeira é cuidar dos órfãos e das viúvas. A segunda verdade é cuidar em suas dificuldades. E para compreendermos estas duas verdades, precisamos, antes de tudo, compreendermos o que significa a prática do cuidar. A palavra cuidar do nosso texto é a palavra grega episkepitestai, formada pela preposição epi, que significa sobre, para, mais o verbo skipitomai, que significa olhar, examinar, formando assim a palavra olhar cuidadoso, examinar atentamente, mas traduzido normalmente pela palavra visitar. O que significa que a ideia de visitar era para examinar atentamente, ou para olhar de forma cuidadosa. Ela é frequentemente usada no grego clássico com o significado de cuidar dos doentes. Tiago está dizendo aos cristãos que a religião verdadeira se concretiza no visitar, isto é, no ir em direção dos órfãos e das viúvas, com o fim de cuidar deles. Ao falarmos de cuidado, estamos pensando no ato de irmos em direção a outra pessoa com o fim de nos dedicarmos a ela, deixando de lado as nossas coisas e prestando atenção ao que ela necessita. Ao fazermos isso, criamos a oportunidade de colocarmos em prática as diversas ordens de mutualidade ensinada pela palavra de Deus. Temos a oportunidade, por exemplo, de darmos suporte, de ensinarmos, de encorajarmos, de levarmos as cargas do outro, enfim, de vivermos a mutualidade. É com este pensamento que Tiago afirma a primeira verdade sobre o verbo cuidar. Ele aponta para aqueles que devem ser o alvo de nosso cuidado. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago certamente está preocupado com uma religiosidade que não se traduz em ações concretas de amor. Ele está chamando a atenção dos irmãos, afirmando que não existe uma espiritualidade genuína sem que esta se traduza no cuidado prático dos órfãos e das viúvas. Mais à frente, ele afirma esta verdade, dizendo que a fé sem obras é morta. A preocupação de Tiago não era algo novo para o contexto judaico.
e muito menos era uma característica de uma nova espiritualidade criada pelos seguidores de Cristo. De fato, Deus de Israel, a quem Jesus chama de Pai, sempre se preocupou com os órfãos e com as viúvas, assim como também sempre se preocupou com todos aqueles que eram explorados, oprimidos e privados de seus direitos como seres humanos. Quando Tiago diz que precisamos ter uma espiritualidade centrada no outro, ele está pensando primeiramente naqueles que se encontram neste estado literal de opressão. E isto se deve porque estes não têm o referencial do provedor em suas vidas. Mas podemos afirmar que ele também estava pensando em todas as pessoas que se sentiam órfãos e viúvas pela perda da sua cidadania, de sua dignidade como ser humano, abandonado pelo seu país, explorado por seus governantes, oprimidos por aqueles que deveriam zelar pela justiça. Estes são os órfãos da pátria, viúvas e viúvos do Estado. Ele estava pensando em todos que viviam na miserabilidade e que não encontravam forças para se levantarem. A igreja de Jesus Cristo precisa ser a esperança para todas estas pessoas. A igreja de Jesus Cristo precisa cuidar destas pessoas, conforme a orientação de Tiago. A questão é como nós devemos cuidar destes órfãos e destas viúvas. E como devemos cuidar neste tempo de coronavírus. Lembro que os órfãos e viúvas é um termo usado para abranger todos os pobres, todos os marginalizados pela sociedade. Todas as pessoas que de alguma forma estão desamparadas por nossa sociedade ou por suas famílias. Como já vimos anteriormente, a palavra cuidar do nosso texto é a palavra grega episkepitestai, que significa visitar para examinar atentamente. Isso significa que precisamos visitar os órfãos e as viúvas com o fim de examinarmos atentamente suas necessidades para que possamos cuidar de suas dificuldades de forma efetiva. Sabemos que estamos impedidos, no momento, da prática de visitas, devido ao coronavírus. Não devemos visitar ninguém, uma vez que não só colocamos a nossa vida em risco, mas também a vida daqueles que visitamos e também daqueles que moram conosco. Neste tempo de coronavírus, não visitar é um ato de amor ao próximo. Entretanto, toda regra tem exceções. Não podemos fechar nossos olhos aos órfãos, viúvas, viúvos, que não têm família, nem familiares que os ajudem. Não podemos ignorar a dor destas pessoas que foram abandonadas por seus familiares e também pelo Estado. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar principalmente daqueles que estão desamparados. Mas precisamos cuidar de forma correta. É isto que acredito que Tiago está querendo nos dizer, quando ele diz, cuidar em suas dificuldades. Ele não está se referindo apenas a um cuidado imediato. Quando não visitamos os pobres, os necessitados, com um olhar atento, não conseguimos ver onde se encontra o verdadeiro problema daquela pessoa ou de uma determinada família. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, precisamos mudar esta postura. Precisamos olhar atentamente para aqueles que nos pedem ajuda e buscarmos supri-las, se assim for necessário, em suas necessidades imediatas.
Mas precisamos buscar, acima de tudo, corrigir e consertar aquilo que está causando o problema, que as tornam então vulneráveis e vítimas do sistema maligno que rege este mundo. Não podemos só ficar levando cestas básicas. Precisamos fazer ações que promovam a cura e libertação. Precisamos de ações que promovam a salvação das famílias espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Tiago diz que precisamos cuidar dos órfãos e das viúvas. Também nos ensina que devemos cuidar de nossos pobres, daqueles que estão à margem da sociedade, que se encontram sem o socorro de sua família e de sua pátria. Mas ele diz que precisamos cuidar de suas dificuldades, de suas necessidades reais, e não de suas vontades imediatas somente. Por isso precisamos episquepitestai, visitar com o fim de examinar atentamente a verdadeira necessidade. Mesmo em tempo de coronavírus, precisamos nos dispor a servirmos a todos que nos buscam com um cuidado atencioso, com o fim de realmente levarmos estas pessoas que buscam em nós socorro a vencer o mal que lhes afligem e assim cumprir o que Cristo fez por elas na cruz.